Boa noite, estamos aqui para fazer mais um vídeo ao vivo. Hoje nós vamos falar do assunto pastoreando igreja e também pastoreando a minha família. Vamos aqui ver algumas dificuldades que nós líderes nós temos em pastorear a igreja e também pastorear a nossa família. É de suma importância nós entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero deixar um texto de reflexão que está aqui no livro, na carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, e a palavra diz assim: se alguém, a letra está bem pequenininha aqui, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que aquele que não conhece a Deus. Vamos entender o propósito desta palavra. Vamos entender qual é a maior dificuldade hoje no ministério de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família que teve a responsabilidade dada por Deus para poder pregar o evangelho aqui nesta terra. Primeiro, as pesquisas elas nos deixam muito assustados quando dizem que 80% dos problemas de um pastor é causado pelo ministério na área familiar. Olha que impressionante esses dados. 50% dos pastores deixaram os seus ministérios por causa de problemas relacionados à igreja. Então nós vamos entender como que nós devemos agir em situações tais como essas que nós estamos debatendo aqui nesta noite. Vamos entender o seguinte, vamos entender que quando nós saímos para o ministério, quando nós assumimos o ministério, nós achamos que tudo é normal, nós achamos que tudo faz parte da caminhada e nós não discernimos aquilo que deve ser discernido. Então, a frustração e a desilusão são duas palavras que elas vêm de encontro com a situação da nossa vida no ministério. Então vamos entender um pouquinho. Hoje em dia, a vida familiar pastoral é tipo de um verniz espiritual. Passa-se e todo mundo vê que está bonito, todo mundo vê que está pintado, mas geralmente deve estar acontecendo algum problema para a estatística colocar uns números desse para que nós pudéssemos enxergar que nada está andando conforme deveria andar. A Bíblia diz sobre cuidado. A Bíblia está dizendo sobre eu cuidar da minha família. A Bíblia está dizendo sobre eu cuidar da igreja e amar a minha família. A Bíblia está dizendo assim que eu não posso amar algo maior do que a minha família aqui nesta terra. A igreja é do Senhor Jesus, mas a família é uma instituição dada por Deus à minha vida, organizada por Deus para um alicerce do meu crescimento. Então nós vamos entender que no decorrer da vida ministerial, alguns líderes, eles enfrentam problemas, eles enfrentam dificuldades, porque a frustração e a desilusão, elas chegam. Eu fico olhando e atentando para alguns dados, para algumas situações, e eu tenho algo a dizer nesta noite, neste pequeno vídeo que nós estamos aqui debatendo esse assunto. Nós precisamos entender, na vida de um líder, na vida de um pastor, que a família é a alma do seu ministério. Você precisa entender em primeiro lugar isso, que a sua família é a alma do seu ministério. Outro dado que assusta é que 50% dos pastores, eles têm problemas familiares por causa do relacionamento com a igreja, por causa dos problemas que eles enfrentam na igreja, por falta de discernimento. Ele não consegue separar os problemas da igreja e os problemas familiares. E onde se confrontam, e onde tem problemas, onde tem dificuldades, 70% dos líderes hoje eclesiásticos, eles têm problema de baixa estima. Eles não conseguem mais serem líderes motivadores.
Por quê? Porque os problemas coletivos de um ministério, eles se tornam um fardo pesado quando não discernimos que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. E se a igreja é do Senhor Jesus, nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu como esposa. Ou seja, a minha esposa, a minha mulher, ela é a minha esposa, mãe dos meus filhos, é a minha família, é a essa instituição que eu devo amar. Aí você deve estar pensando, eu não devo amar a igreja? Claro que nós devemos amar a igreja, mas a igreja ela tem um esposo. E esse esposo é Jesus. Esse esposo está cuidando da igreja. Esse esposo é que está trabalhando a favor da igreja. E nós estamos vendo hoje muitos homens de Deus perdendo a família por causa do ministério. Hoje mesmo, nós estávamos ouvindo um grande líder pregando a palavra do Senhor, onde ele disse que ele se atentou tanto para os problemas ministeriais, que a esposa entrou num quadro de problema até psicológico terrível, uma depressão profunda. E esta mulher, ela chegou a ponto de sair à noite nua no condomínio, de roupas íntimas no condomínio, por uma depressão profunda. Quando ele foi descobrir, ele estava vendo as falhas que ele estava trazendo os problemas para dentro da sua casa. E a Bíblia está dizendo, aquele que não cuida da sua família, ele, na verdade, ele não consegue ter uma vida de sucesso. Os dados provam isso. Os dados provam isso. Mas é possível ter um ministério abençoado sem ferir a sua família. Primeiro, nós temos que ter crescimento e maturidade espiritual. Nós possamos entender qual é o propósito de Deus para o nosso ministério. Que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Todos nós, quando falamos em cuidar de família, nós pensamos automaticamente em nossos filhos. E falando em filhos, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar. Mas o problema nosso hoje, como pais, é que às vezes não damos atenção devida aos nossos filhos. Nós não damos atenção devida à nossa esposa, à nossa família, porque nós estamos preocupados de resolver o problema do A, do B, do C, e nós abandonamos o nosso relacionamento familiar por causa desses problemas. E eu te digo nesta noite, a esposa que Deus nos deu é a nossa mulher, mas a esposa de Cristo é a igreja. E é difícil você tentar entender o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Você não pode amar mais a igreja do que a sua família. Você não pode amar mais a igreja do que a tua casa, os da sua casa, aqueles que Deus te deu para cuidar. E é o grande erro hoje de grandes líderes, é que estão ganhando coisas tremendas lá fora, estão ganhando multidões, estão construindo grandes templos, estão fazendo sucesso em mídias, mas o grande problema é que eles, quando chegam em casa, eles são homens vazios, entristecidos, machucados, feridos, e lhe falta relacionamento familiar. Vamos dar uma olhadinha para dentro da Bíblia? Vamos falar de um homem chamado Naamã. Este homem, o que acontecia com ele? Pegava sua roupa, vestia de manhã sua farda, um grande coronel, um grande capitão, saía para a luta, para a batalha. Quem olhava o Naamã fora das quatro paredes, falava, este é um homem de guerra, homem valente, para este homem não falta nada, para este homem, ele é tudo o que os meus olhos estão vendo, guerreiro, vencedor, homem de autoridade, homem de poder. E tem muitas pessoas que olhavam dizendo, homem feliz, porque tem um posicionamento bom. Ou seja, o problema era quando ele chegava em casa. E quando ele chegava em casa, ele precisava tirar aquela farda. E quando ele tirava aquela farda, a ferida era exposta. E ali ele mostrava que ele era deficitário nesta área.
Ali ele mostrava que ele era deficiente, que ele era um homem machucado, que ele era um homem leproso, que ele era um homem que escondia algo que estava oculto aos olhos dos seus comandados, dos seus liderados. E o grande problema hoje de alguns líderes é que eles saem para pregar numa grande beca, num paletó bacana, num sapato cromo alemão, num relógio importado, sai num perfume francês muito chique, sai nos seus carrões, sobe no altar, porque unção é diferença de presença, unção não se perde, presença é vida. Tem muito líder em cima de altar com unção, mas sem presença que transmite vida, é totalmente diferente. E eu quero que você entenda isso. Eles saem, pregam, glorificam, mas porém quando voltam para casa, precisam tirar aquela beca, precisam tirar aquela roupagem, precisam tirar aquela beleza. E o que acontece? Aí que está o problema, o mau cheiro acontece. O grande problema da liderança hoje, eu não estou dizendo de líderes menores, medianos ou maiores, eu estou falando de um termo em geral, onde essa pesquisa me assusta que 80% dos pastores estão querendo largar o ministério porque tem problemas familiares. Por quê? Porque não discernem em um nível de maturidade que precisam crescer e precisam entender qual é o propósito de Deus. Amam mais a igreja do que a sua própria família. E quantas pessoas que você conhece e você está vendo agindo como Naamã está agindo. É impressionante, é chocante, mas o que era para ser obra de resultado na vida deste líder está sendo obra de fracasso. O que você precisa entender é que você precisa discernir qual é a vontade de Deus para o seu ministério. Você já decidiu quais são suas prioridades para o seu ministério? Talvez eu estou aqui dizendo esta palavra e alguém do outro lado da telinha está dizendo, a minha prioridade é a igreja. E eu digo para você, troque a tua mentalidade. O dia que a tua prioridade for tua família, a igreja vem nas suas mãos de uma forma poderosa. Isso é discernimento de espírito. O diabo, ele não quer matar um grande líder. O diabo não quer fazer que eu sofra um acidente de carro e morra. Não. Pelo contrário, o diabo ele trabalha com uma arma, com um dardo, para poder me desnortear. Porque um líder desnorteado torna a casa dele um inferno e a igreja pior do que um inferno. Porque o desnorteamento que o diabo causa tira o foco do direcionamento, do crescimento e da maturidade desse líder. Então você entenda que o diabo, tudo é obra do diabo. Não, muitas coisas são frutos de nossas decisões. São imaturidade espiritual. São infantilidades. São criancices, são meninices que nós cometemos no ministério, valorizando mais, é a mesma coisa que você valorizar mais a mulher do vizinho do que a sua mulher. É dessa forma que funciona a valorização. Valorize a tua casa, valorize as pessoas da sua casa. Deixa eu dizer algo para você. Eu, como líder, eu tenho 3 filhos no altar do Senhor, pela misericórdia de Deus. Eu não quero ser enterrado por filhos desviados. Olha que palavra forte. Ser enterrado por filhos desviados. Por que que existe hoje um número grande de filhos de pastores desviados? Por falta de relacionamento pessoal, por falta de um relacionamento de pai dentro de casa, que às vezes o pai chega, o filho vê o pastor chegando, não vê o pai, o amigo, o companheiro, porque o pai não é pai dentro de casa, ele é pastor dentro de casa e ele é pastor dentro da igreja, ele prega dentro de casa e ele prega dentro da igreja. Amado líder, companheiro de ministério, pregue dentro da igreja,
mas tenha um relacionamento saudável dentro da sua casa, com a sua família, com a tua esposa, com os teus filhos. E a visão futura da geração futura está totalmente ligada da forma que você está trabalhando com seus filhos hoje. É o que vai acontecer amanhã. Então entenda esta palavra: pastoreando minha igreja e pastoreando a minha família. Isso é muito importante. É muito importante você saber estas coisas. Precisamos urgentemente trocar a nossa mentalidade, adquirir rapidamente maturidade e descobrir qual é o nosso destino como líder. Liderar pessoas é uma arte dada por Deus. Liderar pessoas não é imposição. Isso requer muita sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Estrutura vindo de Deus. Eu faço algumas perguntas para você, amado líder, nesta noite. Gostaria de lhe perguntar: você sabe qual já é o seu propósito? Segundo, olha que impressionante, desenvolva uma inteligência emocional. Para quê? Para aprender a lidar com o abandono, a dor. O líder que não sabe dominar as emoções, não tem inteligência emocional para poder lidar com o abandono, com a dor, com o sofrimento, com a perseguição, com a traição, ele não está preparado para governar nem a sua família. É forte, mas é verdade. Terceiro, renove a sua alma. Renovar a sua alma é você criar algo novo no seu intelecto. Olha que impressionante. Glória a Deus. Número 4. Tenha mais tempo com Deus e menos tempo com a igreja. Nós trocamos as pelotas em algumas áreas. É a igreja da minha vida, o tempo integral na igreja. A igreja não é o templo. A igreja sou eu e é você. Quando nós gastamos o nosso tempo com Deus, nós estamos nos fortalecendo. Não perca tempo com a igreja. Perca tempo, não ganhe tempo buscando a presença de Deus. É tremendo. Ontem eu deixei um vídeo, um live, e eu quero voltar a falar sobre esta frase. O último degrau da minha vida é o primeiro degrau dos meus filhos, da minha família. Onde eu cheguei, onde eu vou chegar, é o início onde eles vão pisar, é o teto onde eles vão pisar e vão iniciar o seu crescimento. Entenda isso, é muito forte. Número 5. Seja alguém para automotivar. Você precisa criar coisas novas. É muito, muito, muito poderoso. Vou repetir esta palavra. Qual palavra? Não ame mais a igreja do que a sua família. Porque a palavra do Senhor, na 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ela diz que aquele que não governa a sua casa, a sua família, é pior. Ele nega a fé e é pior do que aqueles que estão no mundo e não conhecem a palavra da verdade. Então nós vamos entender por que muitos pastores estão em depressão. Muitos pastores procuram suicídio, porque eles transformaram a sua casa uma igreja. Quando nós falamos assim, que a nossa primeira igreja é a nossa casa, nós estamos dizendo o templo. Nós estamos dizendo a parte do relacionamento. O relacionamento da família pastoral tem que ser intimamente ligado com o Espírito Santo de Deus. Só que dentro da minha casa eu tenho que ser o pai. Eu não posso ser o pastor. Dentro da minha casa, a minha esposa é a minha esposa, a que eu chamo de meu benzinho, meu amorzinho, não sei como que você chama a tua esposa.
É o meu filho que eu chamo de apelido, é minha filha que eu brinco de uma forma, é um abraço, é um beijo, relacionamento. O problema é que nós queremos pegar toda a dureza de Naamã, com as becas bacanas, os grandes ternos importados, e nós queremos transmitir toda a autoridade de poder de capitão para dentro das nossas casas. E os nossos filhos estão morrendo, a nossa família está se perdendo. Então eu quero que você entenda esta palavra esta noite. Não ame mais a tua igreja do que você ama a tua família. A tua família é prioridade para a tua vida de sucesso. A tua família é prioridade para uma vida de vitória. Entenda isso. Ainda há tempo de salvar o teu casamento. Ainda é tempo de salvar a salvação dos teus filhos. Como eu disse, ninguém, nenhum líder que criou filhos vai querer ser enterrado por filhos desviados. Entenda isso. Ninguém. Porque se o relacionamento não for bom dentro de casa, o filho vai procurar um conforto em algum lugar. E aquilo que nós não podemos dar ao mundo, os entrega de graça. Então consiga compreender isso. Cresça espiritualmente. Mude a mentalidade. Estamos vivendo uma era moderna, uma era tecnológica, onde as pessoas estão mudando. Nós não podemos continuar os mesmos quadrados, usando as mesmas armas que usamos no passado. Vamos usar as armas de hoje, mas como eu disse ontem, a geração futura usará as armas adequadas para aquele momento. Eu quero, neste momento, fazer uma oração. Crescer, meu amado. Você precisa entender que o que te faz crescer é o seu comportamento. Quando nos comportamos mal, nós terminamos mal. Mas quando nos comportamos bem, Deus dá graça para chegarmos com liderança sóbria, com liderança exemplar, com bênção na presença do Senhor. Então eu quero que você entenda que o seu comportamento é responsável por tirar você da situação ou fazer que você entre mais nesta situação. Amém? Então, hoje eu deixei aqui uma breve palavra sobre pastoreando igrejas e pastoreando a minha família. A partir de hoje, não ame a tua igreja mais do que a sua família. Pastoreie a sua família, porque a geração futura é a sua família. O futuro da palavra do Senhor é a sua família. O templo vai continuar no mesmo lugar. As pessoas vão entrar e sair da sua vida da mesma forma, mas a sua família vai continuar do seu lado, abençoando a sua vida. Então aprenda que o seu comportamento é responsável por fazer você sair deste local, deste lugar, ou permanecer pior do que essa situação. Se comporte bem e Deus alegrará o coração e Deus mudará a tua história em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui agora fazer uma oração.